Fala jovem, seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o professor Marquinho de Biologia e nós vamos continuar analisando as questões do Enem 2023 com uma questão sobre fertilização in vitro. Bora pro enunciado? Na fertilização in vitro, espermatozoides são adicionados aos gametas femininos retirados da mulher. Após o período de incubação, a fecundação é favorecida pela ação de enzimas. Em um processo realizado, observou-se que nenhum dos gametas femininos foi fertilizado e posteriormente verificou-se que havia sido adicionado equivocadamente um coquetel de inibidores das enzimas do acrossomo no lugar de um dos nutrientes constituintes do meio de cultura. O coquetel de inibidores impediu... Aí nós temos as alternativas aqui, mas antes vamos falar um pouquinho da fertilização in vitro. Não sei se vocês sabem, mas a fertilização in vitro é a fecundação artificial, aquela que é feita fora do corpo da mulher. Depois, o embrião é implantado sim no útero. Mas nós estamos vendo nessa imagem uma das formas do material genético masculino se encontrar com o material genético feminino. Isso daqui é a inserção, mas não é só assim que funciona, tá? Existe uma forma mais simples. Para vocês entenderem melhor, vamos ver como é que se faz uma fertilização in vitro. Existem algumas etapas, como por exemplo, estímulo da produção de folículos ovarianos. A mulher vai tomar medicamentos onde seus ovários vão ser estimulados a produzir bastante folículos. Na sequência, vários ultrassons vão acompanhar essa produção folicular. E quando tiver um número bacana, retira-se os folículos e desses folículos procuram-se ovócitos. Quarta etapa, encontrou o ovócito, que nós chamamos de óvulo para ficar mais fácil, retira-se esse ovócito e coloca-se numa placa de cultura para esperar o espermatozoide. Ao coletar o espermatozoide, que seria a quinta etapa, existem duas formas de colocá-lo em contato com esse ovócito. Primeiro, pode-se pegar o meio de cultura, onde tem o ovócito, e jogar alguns espermatozoides ali para ver se eles fecundam por si só. Não dando certo isso, o médico tem uma outra alternativa, que é essa que vocês estão vendo na imagem. Com uma agulha específica, ele coloca um espermatozoide em contato com um ovócito. E aí, espera de 16 a 19 horas, seria a sexta etapa, para ver se eles se encontram. Se acontecer de surgir dois pronúcleos dentro do ovócito, ou seja, um núcleo masculino e um núcleo feminino, se for encontrado, beleza, deu certo a fertilização. Aí é só esperar. Em 4 dias, mais ou menos, forma uma mórula, que é um amontoado de blastômeros, ali naquele embriãozinho. Tem 16 células. Em 5, 6 dias, essa mórula se transforma em blástula, que no ser humano nós chamamos de blastocisto. Esse blastocisto é coletado ali daquela placa e implantado no útero da mulher. Acontece uma nidação artificial, tá bem? Que é quando coloca o embriãozinho no útero da mulher para que ele se fixe e aconteça a gestação. Se você entendeu como acontece a fertilização nessas etapas, eu acho que eu já mereço um like, você não acha? Dá um like aí, ajuda o professor no canal. Continuando, vocês perceberam que aqui embaixo falou-se que durante o procedimento realizado, adicionaram um coquetel de inibidores de enzimas do acrossomo. Como assim acrossomo, né? Vamos lembrar o que é esse tal acrossomo. Nós temos aqui uma célula espermátide que dará origem a um espermatozoide. O processo que está acontecendo aqui é a espermatogênese. O último evento da meiose masculina, da gametogênese masculina. Então, essa célula espermátide já tem o material genético masculino reduzido. Já existe aqui uma célula N igual a 23 cromossomos. Só que ela precisa passar por um processo de modificação. Percebe que ela vai ganhando o flagelo e formando uma bolsinha aqui em cima, ó. Essa bolsinha se chama acrossomo. O acrossomo é onde tem as enzimas que vão desgastar as regiões do ovócito para o núcleo masculino entrar no gameta feminino. Então, como isso acontece? Percebe que a organela complexo golgiense começa a sofrer várias modificações
e migrar para a região da ponta do espermatozoide. Então o complexo golgiense, com suas proteínas internas, enzimas internas, vão dar origem ao acrossomo. Então o espermatozoide, que é o gameta masculino, vai apresentar uma bolsa de enzimas que vão cortar regiões do ovócito, a região da zona pelúcida do ovócito, para que o núcleo haploide entre. As mitocôndrias, que são organelas produtoras de energia, o flagelo, que forma essa cauda do espermatozoide. Então toda essa parte aqui, ó, peça intermediária, cauda, isso não entra no ovócito. O que entra é apenas o núcleo, e ele só entra depois que o acrossomo libera essa entrada com suas enzimas. No caso aqui, o que foi bloqueado foi esse acrossomo. E para você entender melhor, eu trouxe uma terceira imagem aqui para a gente explorar melhor o conteúdo e chegar à nossa resposta. Olha lá, o coquetel de inibidores impediu o ou a. Letra A, formação do pronúcleo masculino. Pronúcleo masculino vem do espermatozoide. Você está vendo o espermatozoide aqui, ó, chegando perto da célula feminina, que é essa grandona? Esse espermatozoide tem o flagelo, a peça intermediária cheia de mitocôndrias, tem o núcleo e tem o acrossomo aqui na pontinha. Tá vendo a reação do acrossomo acontecendo bem aqui? As enzimas do acrossomo estão fazendo o seu trabalho. Como que o espermatozoide sabe aonde está o ovócito feminino? Existem células nessa regiãozinha externa chamada corona radiata. Tá vendo? Ó, essa coroinha aqui, ó, que fica em volta do ovócito. Essas células liberam mediadores químicos, substâncias químicas que atraem o espermatozoide. Por isso que ele sabe se ele deve subir do útero para a tuba direita ou esquerda. E logo depois ele chega e tenta romper a zona pelúcida, que é essa região azul claro aqui, como vocês estão vendo, ó, bem aqui nesse terceiro espermatozoide. Nesse quarto espermatozoide conseguindo, ó, tá? Aconteceu a fusão aqui, rompeu a zona pelúcida e o pronúcleo masculino está bem aqui dentro. Ó. O pronúcleo masculino entrou. Aqui já tinha o núcleo do óvulo, né? Ou do ovócito, melhor dizendo. Esses dois precisam se fundir para formar o núcleo 2N. Então, formação do pronúcleo masculino não é a nossa resposta, tá? Porque esse coquetel de inibidores não vai deixar essa reação do acrossomo acontecer aqui, ó. Então nós vamos riscar aqui porque na verdade para formar o pronúcleo é necessário que o acrossomo faça parte dele e que ocorra essa fusão da membrana plasmática do óvulo com o espermatozoide. Então acontece uma inibição anterior a essa. Início da divisão mitótica do zigoto. A divisão mitótica dessa célula que vai se formar aqui, que vai ser o futuro zigoto, acontece só depois da fecundação. E nesse caso, com esses inibidores de acrossomo, não forma zigoto. Letra C. Término da segunda divisão meiótica do ovócito. O gameta feminino fica esperando o espermatozoide encontrar, fundir a membrana da zona pelúcida para finalizar a meiose 2. Então esse evento aqui, ó, não vai acontecer porque o pronúcleo não vai chegar, não vai se formar. Letra D. Passagem do espermatozoide pela corona radiata e zona pelúcida. Essa daqui é a nossa resposta. Se o acrossomo não consegue realizar a sua função, para aqui, ó, inibe este momento. Então quer dizer, tudo que vem depois, todos os eventos subsequentes, que foi o que nós vimos aqui na letra A, na letra B, na letra C, nenhum desses vão acontecer. Mas a parada, a inibição é aqui na zona pelúcida. Ele não vai conseguir atravessar. E letra E, fusão das membranas plasmáticas também não acontece. Para acontecer a fusão é necessário que as enzimas do acrossomo trabalhem. Entendeu? Uma questão de citologia, gametogênese, genética, envolve tudo aí, inclusive a fecundação e, no caso, fertilização in vitro. Isso tem que acontecer fora do corpo da mulher quando é uma fertilização artificial. Caso contrário, acontece lá na tuba uterina, no primeiro terço da tuba uterina, quando é uma fertilização natural. E se você gostou da aula,
Curta, comente e compartilhe. Não se esqueça de conferir se é inscrito no canal. Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificação. Vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Fui!